Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nesse vídeo, teremos mais um relato enviado pelo Marcos. Então fiquem agora com o relato da benzedeira Dona Dita. Boa noite, Feliciano, inscritos e membros do seu canal. Eu me chamo Marcos e vou contar mais um relato que foi contado a mim pela minha falecida avó, a Dona Dita. Como eu disse em vídeos anteriores, a maioria de vocês deve saber que a minha avó trabalhou por anos com a espiritualidade. Ela era benzedeira na cidade de Balsa Nova, Paraná. Esse relato foi um dos relatos que ela me contou quando eu era criança e que me deixaram impressionado. Segundo o que minha avó Dita contou, no bairro onde ela morava, que é o bairro onde eu vivi minha infância, morava um garoto. Era um garoto bem atentado, como os antigos diziam. Ele era um menino bem sapeca. Ele sempre aprontava. Ouviam-se reclamações dos vizinhos sobre o comportamento desse menino. Ele era uma figura marcante do bairro, que hoje é um bairro grande lá em Balsa Nova. Só que todos notaram que esse garoto sumiu, não aparecia mais na rua. Uma das vizinhas, conversando com minha avó, disse que esse menino ficou doente do nada. Começou com uma forte febre, depois com dores na barriga. Não conseguindo nada no posto de saúde, ele foi levado para o hospital. E mesmo fazendo exames, não se descobria o que o menino tinha. Eram muitas dores que agora estavam no corpo todo e nada resolvia. O menino vomitava com frequência. Os pais já estavam desesperados. Ele foi levado para a capital e mesmo assim passavam medicação e esse menino não melhorava. Foi então que a minha mãe, a Cida, ela começou a sonhar frequentemente com esse menino. Só que era estranho porque ela não brincava com ele. Ele brincava com os meus tios, mas não tinha contato com a minha mãe. Mas a minha mãe toda noite sonhava e de manhã contava para minha avó que havia sonhado com aquele garoto, que o garoto estava andando em um lugar escuro e era perseguido por uma mulher, que essa mulher dava fortes gargalhadas, e quando ela olhava para minha mãe, ela corria na direção da minha mãe, e assim a minha mãe acordava assustada. A minha mãe tinha 7 anos na época. Geralmente é comum que crianças tenham pesadelos, mas esses sonhos e pesadelos se tornaram frequentes. A minha avó sempre dizia que a minha mãe e o meu tio mais novo tinham uma certa sensibilidade, pois desde novos eles tinham contatos nos sonhos. Foi então que a minha avó procurou a família, perguntando do garoto. Os pais, quando viram a minha avó, ficaram meio receosos, pois eles não tinham religião e sentiam medo da minha avó. Naquela época, algumas pessoas viam os benzimentos como se fosse bruxaria. Eles não entendiam que as benzedeiras faziam um papel importante, que ajudavam as pessoas, sem medir esforços. Foi então que ela conseguiu falar com a tia do garoto e revelou que a minha mãe havia sonhado por várias noites com um garotinho. Essa tia levou a minha avó para visitar o menino, e a minha avó disse que quando entrou na casa e foi até o quarto, ela se desesperou. O menino estava somente recebendo alimentação por uma sonda, e o que impressionava era que não se descobria qual era a enfermidade. A minha avó não sentiu nada espiritual, mas ela ficou tentando entender o que estava acontecendo. Ela disse que ficou tão impressionada que não conseguiu dormir naquela noite. Ela orava e orava, em pedidos para a espiritualidade que revelasse o que aquele menino tinha, pois senão ele morreria. Ela fala que a partir dali ela não tirou mais aquele garoto do seu pensamento, tanto que estava até atrapalhando os benzimentos que ela fazia, pois ela não se concentrava. A minha mãe continuava tendo sonhos e pesadelos que envolviam o tal garoto. Só que a minha mãe teve um sonho que estava andando na rua da casa onde eles moravam. Ela então viu que o garoto estava sentado na frente da casa. Só que o garoto estava rindo, feliz e contente. E de repente, o garoto estava caído no chão. Então uma mulher caminhava até a sua direção. A minha mãe não conseguia ouvir o que aquela mulher desferia de palavras, mas ela fazia gestos como se estivesse xingando o garoto.
Quando a minha mãe acordou de manhã e contou esse sonho para a minha avó disse que entendeu que era um recado da espiritualidade, pois realmente alguém tinha feito algum mal para aquele garoto, mas que a pessoa havia feito uma coisa tão bem feita que a minha avó não conseguia abrir seus olhos para ver o que era. Ela procurou os pais do garoto e contou tudo o que estava acontecendo, e levou a minha mãe junto. Quando eles ouviram os sonhos que a minha mãe teve com aquele garoto, eles começaram a acreditar, pois também eles estavam desesperados, procurando a cura para o seu filho, pois o menino já estava vegetando na cama, já não abria mais os olhos. Foi então que a minha avó começou com várias perguntas para o casal. Perguntou se havia alguém que desejaria o mal do garoto, se o garoto havia feito alguma coisa para algum vizinho da rua. E isso era difícil descobrir, pois, como eu disse, ele era um menino que sempre aprontava. Havia feito várias malcriações no bairro. Recairia a suspeita sobre muitas pessoas. Ele até chegava a judiar de outras crianças, como aquele menino era arteiro. Só que o pai do garoto disse que uma das vizinhas, alguns dias antes do menino ficar doente, o procurou no seu trabalho, pois ele tinha uma marcenaria que era lá no bairro. Essa mulher disse que o garoto sempre atormentava a casa dela, chutava a bola no portão, jogava pedras, ele assustava os animais dela. A gota d'água foi quando ele jogou uma pedra e quebrou a sua janela, e falando para o pai do garoto, ele teria que pagar tudo o que aquele menino fez. O homem deu o dinheiro para ela e pediu 1000 perdões. Mesmo assim, aquela mulher falou que se ele não dasse um jeito em seu filho, ela daria. Quando a minha avó Dita ouviu isso, ela disse: então temos a primeira suspeita, vamos ter que investigar. Realmente a minha avó investigou. Ela ficou seguindo aquela mulher por dias. Ela mandou até que os meus tios mais velhos a seguissem. Só que essa mulher não dava pinta nenhuma de que estava fazendo nada para aquele garoto. Não teve jeito, a minha avó foi falar pessoalmente com aquela mulher. Em uma certa tarde, a minha avó disfarçou e foi caminhar na rua. E quando estava passando, viu que essa senhora estava varrendo na frente da sua casa. Então, ela perguntou: você ficou sabendo do menino? O que será que está acontecendo, coitado? Ninguém descobre o que é que aquele menino tem. E essa senhora respondeu com muita educação: olha, dona Dita, já era para ter descobrido o que esse menino tem. Eu até tenho vontade de ir visitá-lo. Um pouco antes dele ficar doente, eu acabei discutindo com o pai dele. Eu gostaria de pedir desculpas para eles, mas eles estão passando por tantas coisas que eu não tenho coragem de ir e atrapalhar. A minha avó foi conversando com ela e a minha avó disse que não sentia nada de mal nela. O desespero só aumentava. Pouco a pouco, a vida daquele menino se esvaía. Então a minha avó começou a voltar a realizar os atendimentos. Já no primeiro dia de manhã, quando ela abriu a casa para o atendimento, várias pessoas formaram uma fila. Ela havia atendido 4 famílias. Foi então que uma das vizinhas do bairro, eu chamarei aqui Dona Odete, ela pediu se poderia falar em particular com a minha avó. Minha avó também já havia ajudado ela em outra ocasião. Essa mulher então contou: Dona Dita, eu acho que eu fiz uma coisa que eu não deveria. Meu filho mais novo tem amizade com as crianças da rua. Só que há tempos ele vinha sofrendo um garotinho. Esse garoto que está doente, filho da fulana e do fulano, o marceneiro. O menino batia nele, o empurrava, ele chegava mordido em casa, beliscado, com as roupas rasgadas. Esse menino até o deixou sem a parte de baixo da roupa na rua. Todos caçoaram dele. Meu menino já não estava dormindo. Quando ele foi contando essas coisas para mim, eu fui pegando um ódio, mas um ódio tão grande desse menino. Toda vez que eu encontrava, eu tinha vontade de torcer as suas orelhas. Como a senhora sabe, eu frequento aqui e também frequento outro local. Eu não sei dizer o que deu em mim, mas em um momento de raiva, de fúria, eu pedi para essa pessoa se teria como fazer um trabalho para que esse menino desse paz ao meu filho. Então, essa pessoa me indicou um trabalho. Seria coisa básica e fácil de fazer.
ela me pediu que eu comprasse as coisas que eram necessárias e eu comprei. E dentre essas coisas, essa pessoa pediu que eu comprasse um pacote de balas. Quando ela me entregou o pacote de balas no outro dia, ela me disse que não era para deixar nenhuma outra criança consumir aquelas balas, principalmente o meu filho. Eu sempre encontro a sua filha caçula quando ela chega da escola com seus filhos. Foi então que eu pedi para ela que ela me fizesse um favor, que ela entregasse um pacote de balas para as crianças. E eu falei: esse pacote de balas é para você, esse outro para os seus irmãos. Esse pacote aqui, eu preciso que você entregue para aquele garoto ali, pois esse pacote de balas são as favoritas dele. Eu vou ficar olhando aqui, você vai entregar? E assim, a sua filha, Dona Dita, foi e entregou as balas para o garoto. Eu vi ele abrindo aquele pacote de balas. Depois disso, tudo aconteceu. Só que eu não achei que esse garoto ficaria entre a vida e a morte. Estou arrependida. O que eu devo fazer? A minha avó disse que quando ouviu essas palavras da mulher, ela não conseguia nem falar, de tão impressionada que ela ficou. Ela ficou com vontade de dar uma bofetada na cara daquela mulher. Ela ouviu um sermão longo e duradouro da minha avó. A minha avó disse que esse era o motivo então que a minha mãe, a Cida, estava sonhando com aquele garoto, pois foi a minha mãe que entregou as balas para ele. Tá aí o que a espiritualidade estava tentando contar. Aquela mulher saiu dali com medo das palavras que a minha avó falou para ela. Dentre as palavras falando que tudo aquilo voltaria para ela, pois ela, como mãe, como teve coragem de fazer isso com uma criança inocente? A minha avó encerrou aquele dia as atividades e já foi falar com a família. Ela pôde então tentar ajudar aquele garoto. Ela até pediu ajuda para alguns amigos dela, que também trabalhavam pela espiritualidade. Mas seja o que for que foi colocado nas balas, foi feito para destruir aquele garoto. Quanto a essa mulher, ela fugiu do bairro com seu marido e com seu filho, pois quando os pais ficaram sabendo, o pai do menino a jurou de morte, dizendo que ele iria matar ela. Foram várias horas, dias, muitas orações. O menino, graças a Deus, dias depois já abriu os olhos, movimentava e dava sinais que estava melhor. Um médico foi chamado da capital. O médico mesmo disse que aquilo só poderia ser coisa espiritual. Eu gostaria muito de revelar o nome desse garoto aqui, mas eu não posso, pois ele ainda mora na cidade. Quanto a essa família, essa mulher que fez tudo isso, eu não sei realmente se foi a cobrança de tudo que ela fez para esse garoto. Mas o marido dela faleceu pouco tempo depois, em um acidente grave de carro. O seu filho deu muito trabalho para ela. Ele batia nela, agredia. A vida dessa mulher foi um verdadeiro inferno. Talvez por tudo que ela fez para o garoto. Sei que vocês querem saber como o garoto ficou. Ele se recuperou, ficou bem. Mas infelizmente, ele ficou com algumas sequelas. Ele era um garoto que era marcante, pois ele sempre fazia arte e bagunçava. Ele ficou marcado então pela sua dificuldade na fala. Ele não conseguia mais pronunciar algumas palavras e tinha dificuldade. Esse é um dos relatos fortes que a minha avó benzedeira, Dona Dita, contou. E impressiona como algumas pessoas dizem que amam seus filhos, mas não têm amor ao próximo. Eu sei que o garoto era travesso e aprontava demais. Realmente ele machucava as outras crianças, até chegou a machucar um dos meus tios. Deixou até uma marca, pois ele passou ferro quente no pé do meu tio. Mas isso não era motivo para ela fazer isso com o garoto. E se alguma outra criança consumisse as balas? O garoto, graças a Deus, não faleceu. Nós não podemos escolher quem mora próximo, pois as pessoas que menos esperamos são capazes de cometer tamanhas maldades contra o próximo. Cuidado com as crianças também são alvos da maldade alheia. Não devemos julgar, crianças são assim, são fases. Eu mesmo tenho um filho de 4 anos e tenho uma filha de 7. Fica da criação de cada um, mas nada no mundo justifica fazer o mal para uma criança. Obrigado, Feliciano, por compartilhar aqui no canal mais um dos relatos da minha falecida avó. Aí está para vocês mais um relato
da benzedeira, minha avó Dita. Muito obrigado, Marcos, por compartilhar esse relato conosco aqui no canal. Mais um relato da Dona Dita, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários, deixem um like e compartilhem se vocês gostaram. Assim vocês estarão ajudando a mim e ao canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.